A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de volta para mais A Semana Política, o programa de análise da atualidade política, com 3 deputados eleitos pelo distrito de Setúbal: João Paulo Rebelo, eleito pelo PS, Paulo Edson Cunha, eleito pelo PSD, e Paula Santos, eleita pela CDU. Hoje temos 3 temas em agenda: os desacatos que têm tido lugar por toda a área metropolitana de Lisboa na sequência da morte de um homem atingido a tiro pela polícia, o Arco Ribeirinho Sul, o que se sabe mais do plano anunciado por Luís Montenegro no Congresso do PSD, e o protesto dos funcionários públicos que lutam por aumentos salariais. Começamos então pelo primeiro destes 3 temas, a segurança e a violência na área metropolitana de Lisboa. Após a morte de Odair Muniz, o homem atingido a tiro pela polícia, houve manifestações, uma marcada por quem queria censurar esta conduta das autoridades, da polícia, e também uma outra manifestação convocada pelo Chega a favor da polícia. Pelo meio temos também a notícia de um inquérito aberto pelo Ministério Público ao líder do Chega e, pelo que se sabe, também a outros dirigentes do mesmo partido, pelas palavras que proferiram sobre esta matéria, e há uma petição pública a decorrer, que no domingo já tinha 100 mil assinaturas, também para se apresentar uma queixa-crime que deverá ser apresentada esta segunda-feira contra 3 líderes do Chega pelas declarações que proferiram. Eu posso recordar aqui André Ventura. Nós não devíamos constituir o polícia arguido, nós devíamos agradecer a este polícia o trabalho que fez, nós devíamos condecorá-lo e não constituí-lo arguido, nem ameaçá-lo com processos ou ameaçar prendê-lo. Foram estas as declarações, que são consideradas declarações que incitam à prática de crimes ou ao ódio. Começava hoje por Paula Santos. Boa tarde, Paula. Boa tarde também aos outros 2 membros deste nosso programa. Paula Santos, como é que viu estas manifestações e também esta informação de que pode haver aqui uma acusação, digo acusação porque está ainda na fase de inquérito, ainda não se sabe o que é que vai acontecer, André Ventura, pelas declarações que fez neste caso? Muito boa tarde, cumprimento todos, cumprimento quem nos ouve. Aquilo que nós vimos no passado sábado, na manifestação foi de facto, na manifestação convocada pelo Movimento Vida Justa, foi de facto uma ampla maioria que quer justiça e paz e que exige um combate firme às desigualdades, às injustiças, à exclusão, às discriminações, à exploração. E, portanto, aquilo que está presente, não podemos deixar de ter essa referência, é que há de facto a necessidade de uma opção, um caminho, uma opção política que garanta o direito ao trabalho, o salário digno, a habitação, a educação, que garanta também às populações a segurança e a tranquilidade, que é um direito de todos e que é inseparável também da garantia de outros direitos e de liberdades. E, portanto, aquilo que é preciso é de facto uma política que aposte na prevenção, no policiamento de proximidade, envolvendo as populações, envolvendo as comunidades num relacionamento
mais próximo das forças de segurança com estas comunidades. São questões que nos parecem que é aquilo que é necessário quando falamos das questões de segurança, de tranquilidade. Eu gostaria também, relativamente aos aspectos que referiu, nomeadamente às declarações que foram proferidas por diversos dirigentes do partido Chega, que são de facto inqualificáveis, que são um incitamento ao ódio e à violência, que merecem, que são suscetíveis, aliás, de configurar ilícitos criminais e, portanto, esta iniciativa de cidadãos de uma queixa-crime é totalmente justificável, porque não podemos aceitar que em democracia haja declarações desta natureza, de facto, de incitamento à violência e de incitamento ao ódio. Eu queria, para concluir, referir dois últimos aspectos. Um primeiro, expressar, e se calhar devia ter começado por aqui, mas de expressar a total solidariedade do PCP com toda a população, neste caso concreto do bairro do Zambujal, e também referir que é importante, está em curso já a investigação sobre tudo o que se passou, mas é importante de facto que seja esclarecido tudo aquilo que ocorreu e que esta investigação decorra de facto com celeridade para se compreender de facto tudo aquilo que ocorreu. Paula Edson Cunha, e no seu caso, como é que olhou para os desenvolvimentos durante esta semana? Os tumultos ainda não é certo que tenham parado. O Ministro da Defesa já veio dizer que é tempo de se voltar à normalidade, que já chega. Acha que estes protestos irão ficar por aqui ou ainda receia que a violência e os desacatos continuem? Francisco Rito, eu começo por o cumprimentar a si e cumprimentar também a Paula Santos e João Paulo Rebelo e também todo o auditório que nos ouve, quer através da rádio, quer através do podcast, nas diversas plataformas. Respondendo à sua questão, devo dizer que, em primeiro lugar, eu pugno que venha a normalidade seja restabelecida e penso que neste momento estão criadas todas as condições, é efetivamente tempo de a tranquilidade ser restabelecida para o bem de todos, porque naturalmente que a população não se sente tão segura e esta semana percebeu-se isso, sobretudo aqui neste tipo na nossa área geográfica, sobretudo. O que é que me apraz dizer relativamente a esta situação? Tudo isto é lamentável. Em primeiro lugar, temos de lamentar a morte de uma pessoa, independentemente de todo o tipo de considerações que qualquer uma das partes possa fazer. Estamos a falar de uma vida humana e deixo aqui os meus sentimentos à família, porque a família naturalmente que sofreu com a sua perda. Em segundo lugar, nós estamos aqui a falar de um agente da polícia de 20 anos, o qual também a sua família neste momento deve estar a sofrer e o próprio está a sofrer com tudo aquilo que aconteceu nesta situação e é uma situação toda ela muito nublosa naquilo que se pode tentar perceber. Mas este trabalho não é um trabalho, neste momento, não é um trabalho político. É um trabalho da justiça, é um trabalho das forças policiais, é um trabalho de investigação e é um trabalho que tem de ser feito por quem de direito, porque nós no nosso Estado de Direito não só temos a separação de poderes, como também temos a atribuição de competências, no caso das forças policiais, no caso da Polícia Judiciária, e temos esse tipo de atribuições. Depois temos também os tribunais e cada uma dessas entidades deverá fazer o seu trabalho e deverá fazer o seu trabalho para a sociedade funcionar em pleno. A parte política é uma parte que deve tirar daí conclusões, deve legislar também de acordo com aquilo que deve fazer e deve tomar, sobretudo, aquelas conclusões daquilo que efetivamente não está bem, tentar adequar e tentar mudar e tentar, sobretudo, perceber porque é que não está bem. Do que a Paula Santos disse,
e ao contrário até do que é hábito, eu concordo com muito do que a Paula Santos aqui disse. Agora, este é um problema, para começar, não é um problema português, é um problema, no mínimo, será um problema europeu, um problema ocidental, e é um problema que tem muitos anos. Portanto, não só temos que circunscrever esta área geográfica, e não o podemos fazer, como também não podemos dizer que seja um problema atual, não é um problema deste governo, não é um problema do governo anterior, é um problema social, é um problema que tem efetivamente de ser minorado. Não me parece que seja um problema que seja completamente resolvido, porque infelizmente o problema tem um conjunto de causas, não tem apenas uma causa. Por outro lado, lamento profundamente aquilo que assisti no Parlamento, aquilo que todos nós assistimos no Parlamento. E aquilo que assistimos no Parlamento, por parte, sobretudo, de dois partidos, do Bloco de Esquerda como do Chega, tiveram uma atitude absolutamente sectária, uma atitude que incendiou muito mais do que ajudou, uma atitude em que parecia que estávamos num tribunal e em que já estavam a julgar antes de haver qualquer tipo de análise das provas, até porque muitas das coisas que foram ditas acabaram por ser desmentidas na própria noite, desmentidas pelas próprias autoridades. Eu penso que quer o Bloco de Esquerda, quer, com todo o respeito por esses partidos, quer o Chega, quer o Bloco de Esquerda, não deram um bom contributo à democracia, não deram um bom contributo àquilo que é o papel dos políticos e, sobretudo, na Casa da Democracia, que é o nosso Parlamento. Mas estou em crer que as entidades vão funcionar e quero, com toda a convicção do mundo, que este governo, não por ser este governo, mas por ser o governo que neste momento está em funções, consiga encontrar as melhores soluções possíveis para pelo menos minorar e tentar que não se repitam este tipo de situações. João Paulo Rebelo, concorda com o que o Paulo Edson Cunha estava a dizer, que este caso não é específico nem do período deste governo, nem do governo anterior? Sim, antes de mais, muito boa tarde ao Francisco, mas também à Paula Santos e ao Paulo Edson Cunha, naturalmente a todos que nos acompanham nas diversas plataformas, mas deixe-me começar por lhe dizer que sim, que concordo com o que acabou de ser dito, quer pelo deputado Paulo Edson Cunha, quer também, em boa parte, aliás, com o que foi dito pela senhora deputada Paula Santos também. Se é certo, relativamente ao que me estava agora a perguntar, da última parte do que foi dito pelo Paulo Edson Cunha, sim, é evidente, este não é um problema, digamos, que resulta não é responsabilidade do atual governo, não é responsabilidade de governos anteriores, mas não deixa de ser, de alguma forma, um sinal sintomático dos tempos que, infelizmente, vamos vivendo. E vamos vivendo porque nos últimos anos, e particularmente nas últimas décadas, também não só em Portugal, um pouco por todo o mundo, nós temos visto, de facto, as desigualdades aumentarem. Quer dizer, o fosso entre, de facto, os muito, muito ricos e os muito pobres tem, de facto, aumentado nos últimos anos, e é evidente que isto depois tem consequências. Mas eu, enfim, a propósito deste caso muito concreto, eu queria começar também, evidentemente, por manifestar toda a solidariedade, não só com a família enlutada, mas com todos os amigos, com todos os vizinhos, quer dizer, porque evidentemente que toda a vizinhança no bairro do Zambojal, entre conhecidos da vítima e propriamente amigos, haverá uma enorme consternação e como é, digamos, legítimo que exista, mas depois da solidariedade é preciso dizer duas coisas essenciais. A primeira é que, efetivamente, tem que se aguardar
o resultado dos inquéritos, o resultado das investigações, no fundo, para percebermos exatamente o que aconteceu e não estarmos, como aqui já foi referido, e alguns partidos, infelizmente, o fizeram, portanto, digamos, a partir imediatamente para conclusões e até mesmo para sentenças. No caso concreto do Partido Chega, enfim, vamos juntar evidentemente ao coro do que são as pessoas razoáveis, as pessoas responsáveis, que evidentemente só podem considerar como inaceitáveis as declarações de responsáveis que não são quaisquer responsáveis. É o presidente de um partido e de um partido, enfim, com a representatividade que hoje efetivamente o Chega tem na nossa sociedade e concretamente na Assembleia da República, do líder parlamentar desse mesmo partido e depois, evidentemente, de uma série de outros, digamos, militantes do próprio partido, que até se calhar, compreensivelmente, acabam por seguir os seus líderes. Eu quando digo compreensivelmente, é porque evidentemente quem lidera tem, digamos, dá um exemplo. Quem lidera, evidentemente, que tende a ser seguido evidentemente, pelos partidários e pelos simpatizantes neste caso, daquele partido. Portanto, e essa é uma primeira questão, são inaceitáveis, quer dizer, não se pode aceitar, de facto, no nosso regime democrático, declarações desta natureza, que incitam ao ódio, que incitam a tudo que pior, se nós quisermos, pode haver na nossa sociedade. Mas há um outro ponto que ainda não foi referido por nenhum dos meus antecessores no uso da palavra e que eu aqui quero referir. A primeira coisa é que nós temos sempre que combater uma espécie de generalização que tendemos a fazer quando há estes casos, digamos, ultramediáticos no nosso país, acontece frequentemente e, portanto, é preciso dizer que estes protestos, estes distúrbios, que não devem, de facto, ser considerados como o normal. Já ouvi, inclusivamente, na passada sexta-feira, num debate, os autarcas de Sintra e de Oeiras referirem-se a esta questão e muito bem. Portanto, não fiquemos, de facto, a achar que, quer dizer, agora todos os bairros municipais ou sociais, como lhes queiramos chamar, estão, de facto, ou estão, de repente, em estado de sítio, que não é essa, evidentemente, a realidade. E um bocadinho ligado a isto, eu também me queria referir, eu sei que há sempre uma tendência e uma imediata resposta, e o Francisco aqui no fundo representa um bocadinho a classe, digamos, jornalística, mas eu sei que não devemos matar o mensageiro, evidentemente, mas eu não ficaria bem com a minha consciência se também aqui não referisse, digamos, algum incómodo, vou dizer assim, algum incómodo com o manifesto exagero, do meu ponto de vista, das transmissões televisivas, particularmente das transmissões televisivas, que foi feita à volta deste lamentável acontecimento. São horas e horas e horas e horas em antena, em diretos, permanentemente. Nós temos, de facto, hoje vários canais televisivos que têm, obviamente, que chegam a milhões de pessoas e eu acho que, sinceramente, enfim, volto a dizer, é um incómodo muito pessoal que eu tenho, mas que também acho que de alguma forma é evidente, reconheço que cada um tem que fazer o seu trabalho, evidentemente os jornalistas, o trabalho deles é informar, mas muito sinceramente custa-me que seja dado, digamos também, não é a relevância, porque a relevância é evidente que tem que ter, porque o caso é muito, mas mesmo muito grave, até porque não é suposto, quer dizer, nós, uma sociedade livre, democrática, evoluída, tem que avaliar ou tem que discutir muito e tem que se avalar, tem que se incomodar quando um cidadão perde a vida às mãos, de facto, da força da autoridade, porque não é suposto isso acontecer. João Paulo Rebelo, o tempo dedicado, sobretudo por algumas televisões, a este caso até não é
extraordinário comparativamente com o que é a prática dessas mesmas televisões com determinados acontecimentos, especialmente nós que são televisões de informação, que têm que preencher o espaço com acontecimentos, e quando há um acontecimento que se destacam, muitas vezes o tempo que dedicam a esse acontecimento é enorme, e no caso de algumas televisões até em períodos que eventualmente não se justificariam, mas continuam a fazer transmissão em cima de transmissão. Mas o que quero destacar é que não vejo aqui neste caso nada muito diferente daquilo que tem sido o padrão deste tipo de televisões na cobertura de outros casos também mediáticos. Já estranho mais, e aqui penso que haverá alguma coisa que merece a nossa reflexão, que não se fale de uma outra pessoa que foi um protagonista, infelizmente, destes acontecimentos, um motorista do autocarro incendiado em Louros, sim, que ficou gravemente ferido, e sobre isso parece que caiu no esquecimento, não se fala, creio que ainda não, as pessoas em geral não sabem o nome desse motorista, não é acompanhada a sua situação, e aqui está uma pessoa que foi vítima absolutamente involuntária deste assunto, não é? Deste tema, e parece não merecer a mesma atenção mediática e da opinião pública que merecem outras pessoas envolvidas neste caso. Não é? Não sei se isto... Eu diria que concordo consigo, evidentemente, relativamente digamos, à solidariedade que se deve estender, evidentemente, a essa vítima também, no fundo, destes acontecimentos. Até também não me custa concordar que talvez, enfim, digamos, na medição da atenção que têm tido os diversos protagonistas, também me parece indiscutível que o caso do motorista é menos tratado, e aí também acompanho que evidentemente, como uma vítima, também temos que dedicar-lhe a nossa solidariedade e, sobretudo, desejar que o melhor e o mais rapidamente possível se possa restabelecer. Quanto ao facto do Francisco estar a dizer, não noto grande diferença na atenção mediática que a outros casos foi dado por parte das televisões, isso a mim não me tranquiliza, porquanto eu acho que de facto isso é algo que nós devemos justamente refletir e, do meu ponto de vista, desejavelmente poder mudar para o futuro. Não é porque estamos a dar o mesmo tratamento neste caso ou que damos a outros tratamentos, a outros casos, enfim, que eu não deixo de achar, e permita-se-me esta minha opinião, que deixo de achar exagerado, de facto, porque depois, quer dizer, nós entramos num qualquer café, entramos numa qualquer, enfim, nas empresas, as pessoas no trabalho, os colegas, as famílias, quer dizer, quando a atenção é tão extremada e acendemos qualquer televisão, ligamos uma televisão e percebemos que é deste tema que se trata, é natural que isto depois também tenha repercussão nas próprias conversas das pessoas. E sim, basicamente, concordo consigo, tem efeitos diferentes de quando o excesso de atenção é sobre um incêndio, é sobre outra coisa que não envolve estes valores. E depois, como eu dizia, o que acontece é que dá-me a impressão que as pessoas ficam com a ideia, enfim, que é uma coisa absolutamente generalizada, que é uma coisa que está a acontecer em tudo que sejam, digamos, locais com estas características, onde de facto vivem pessoas com dificuldades, como nós sabemos, que em muitos casos são de facto discriminadas pela sociedade, que são maltratadas pela sociedade, cujo seu trabalho não tem o devido reconhecimento por parte de todos nós, e isso coloca-os, evidentemente, em situações de exclusão que não são desejáveis numa sociedade como a que queremos todos seguramente construir no nosso país. E isso eu também acho injusto. Sim. Paulo Edson Cunha, ia só perguntar se queria dizer mais alguma coisa, e depois também à Paula Santos, para passarmos para o segundo tema. Sim, liguei o microfone, também não queria interromper porque estava em total concordância com o que ambos estavam a dizer, mas essencialmente eu queria reforçar um pouco aquilo que o João Paulo Rebelo está a dizer, porque
a grande verdade é que este mimetismo que agora também está na moda dizer-se que se usa, se nós percebermos um bocadinho aquela realidade, por exemplo, que há nas grandes transmissões televisivas dos grandes eventos, dos campeonatos do mundo, de Fórmula 1, do futebol, dos Jogos Olímpicos, etc., eles já deixaram de dar cobertura, muitas vezes, àquilo que é o infrator, aquela pessoa, portanto, para não potenciarem a vontade de alguém querer fazer igual ou tentar imitar e tentar aparecer. O que me parece que isto devia haver aqui uma grande discussão, terá de haver um dia uma grande discussão sobre o papel da comunicação social neste momento, porque neste momento a grande verdade é que nós temos 4 ou 5 televisões noticiosas, 24 horas por dia, uma enorme concorrência e muitas vezes não existe praticamente nada para dizer, não há nada de novo para dizer e as televisões acabam por alimentar um bocadinho isto e o alimentar isto acabam por dar palco, porque a grande questão que eu penso que o deputado João Paulo Rebelo estava a tentar também aqui referir é que muitas vezes nós acabamos por, desta forma, as televisões acabam por dar palco àqueles que nós não queremos dar palco e por reproduzir muitas vezes, diversas vezes, quando não deveria se calhar ser reproduzido nenhuma vez, um conjunto de barbaridades que são ditas de uma parte e de outra, e aqui infelizmente também com alguns atores políticos, conforme nós já dissemos. E no fundo eu penso que era este reparo que devia ser feito e este papel da comunicação social devia ser debatido por todos nós, não só pela comunicação social, porque todos nós também o usamos quando necessitamos. Era este o acrescento. Esse tema será, não nego, será merecedor de se refletir sobre ele. De qualquer das maneiras, penso que aqui o foco, o grande debate é saber em que função é que o Estado está a falhar, se é na sua função de administração interna, se o Estado deve ser mais securitário ou não, se é na sua função social, se está a falhar na integração Rita, eu acho que estão a falhar em todos. Está a falhar e em que medida é que está a falhar e que soluções é que se podem encontrar nessas matérias, mais do que propriamente na atuação da comunicação social. Também é verdade, mas também é um tema que se deve ver, mas eu penso que neste ponto estaremos todos de acordo. Está a falhar em todos e tem que melhorar um bocadinho em todos. Agora, a pergunta deve ser onde é que está a falhar mais, porque a grande verdade é que em cada uma destas vertentes, e qualquer uma das nossas intervenções acabou por focar isto e acabou também por não pararem num partido em concreto, mas mesmo na própria função do Estado. Claro que os que tiveram mais tempo têm mais responsabilidade, isso parece-me lógico, mas o Estado tem de facto de refletir não só sobre estas questões que nós colocamos, como esta última questão também. Paula Santos, também para terminar este tema e passarmos ao segundo, o que é que quer acrescentar ainda? Se é que quer dizer mais alguma coisa, presumo que sim. Quero sim, e há um aspecto que eu gostaria de referir, que de certa forma que tem a ver com o seguinte: em primeiro lugar, expressar a nossa expressão, aliás, de solidariedade e de pesar à família e às populações. Obviamente ela é também estendida ao motorista da Carris Metropolitana que ficou gravemente ferido. E eu queria também deixar este ponto aqui, este ponto. Permita-me dizer o seguinte: o que falhou foram as opções políticas. E aí é que está a razão de opções políticas que aprofundam desigualdades, que aprofundam injustiças, que não combatem discriminações, que aprofundam também a exclusão social. Eu há pouco fazia essa referência e por isso é que eu queria fazer este sublinhado, porque estamos a falar de comunidades com muitos e muitos trabalhadores, com uma vida muito difícil, com salários que são baixos, com dificuldades no acesso aos serviços públicos e, portanto, aquilo que é necessário é, de facto, isto é o resultado destas opções políticas, que têm passado por vários governos e que têm aprofundado, de facto, este caminho de desigualdades e de injustiças. E, portanto, quando nós falamos aqui da necessidade de uma intervenção e de um outro caminho, é porque há de facto necessidade de melhorar as condições de vida de todos.
há necessidade de garantir salários dignos, há necessidade de garantir o direito ao trabalho, há necessidade de garantir o direito à habitação, à saúde, à educação e combater naturalmente todas as formas, todas as discriminações. E, portanto, este é o caminho que é necessário, mas aquelas que são as opções que têm vindo a ser adotadas vão no caminho exatamente oposto, porque nós temos no nosso país, estamos a falar de famílias que muitas das vezes com homens, mulheres com 2 e 3 trabalhos, que saem muito cedo da sua casa, que regressam muito tarde e, portanto, é necessário de facto romper com estas opções e é necessário um caminho alternativo, como aqui já sublinhei. Eu queria deixar estes aspectos aqui também neste nosso debate. Essas questões que a Paula destacou serão, em boa parte, seguramente, as causas destes problemas que temos, da revolta de algumas pessoas. No entanto, há aspectos que ainda continuam por debater, que é saber se são aceitáveis este tipo de manifestações, esta forma de manifestar a indignação e de protestar, por um lado, e por outro lado também interessa saber se as pessoas que adotaram este tipo de condutas violentas representam ou não representam essas pessoas que nós sabemos que são marginalizadas e que não estão integradas e que são pessoas trabalhadoras com imensa dificuldade em conseguirem ter uma vida digna, se são ou se não são, se representam verdadeiramente ou se não representam. Portanto, esses aspectos são mais complicados, mais difíceis de Bom, mas passamos a um outro assunto, sem prejuízo, depois se quiserem fazer mais algum comentário sobre este de que estávamos a falar. O Arco Ribeirinho Sul, no dia 20 deste mês, o Primeiro-Ministro anunciou, e nós já tivemos a oportunidade de falar nisso aqui no programa, um retomar, digamos assim, do Arco Ribeirinho Sul. Eu tive aqui dúvidas na palavra retomar porque não se sabe em que moldes é que o Governo tenciona desenvolver o Arco Ribeirinho Sul, se é aproveitando o projeto que existia aprovado pelo Governo do Partido Socialista, se é com diferenças e que diferenças são essas. Esse anúncio do Primeiro-Ministro, assim, em linhas muito gerais, foi no dia 20 de outubro, no encerramento do Congresso do PSD. Daí para cá passou uma semana e eu ia perguntar a Paulo Edson Cunha, sendo deputado do PSD, consegue ajudar-nos a perceber um pouco melhor, agora que já passou uma semana, do que é que o Governo da AD pretende fazer relativamente ao Arco Ribeirinho Sul? Não consigo, para além daquilo que é de conhecimento público, pouco mais há a saber. Há intenção, neste momento está a ser estudado, o Governo está a ter alguma cautela, até porque houve algumas queixas de alguns autarcas de terem sabido deste anúncio através da comunicação social, e o Governo vai fazer a apresentação de todo o projeto diretamente com os autarcas primeiro, dando a conhecer o projeto, e só depois é que dará a conhecer, portanto, aos restantes atores políticos e ao público em geral. Agora, aquilo que nós sabemos e a intenção que existe da parte deste Governo deixa-me, conforme eu disse aqui a semana passada, bastante esperançoso de que desta vez as coisas avancem, e também aquilo que eu queria dos meus colegas de painel é que, mais do que fazermos política aqui com isto, até porque nós neste momento não sabemos efetivamente o que é em concreto, tirando as intenções que foram apresentadas, mas mais do que fazer política é que estejamos todos a torcer para o mesmo lado, para ver se desta vez a nossa margem certa do rio, conforme também foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, seja efetivamente a margem certa, com investimento que possa catapultar a nossa zona, toda a nossa zona, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e tudo aquilo que, por exemplo, a deputada Paula Santos ainda há bocado dizia, e eu não deixo de concordar com ela, aliás, disse-o. O Seixal é uma das autarquias, e neste caso duas das autarquias que estão abrangidas têm muitos bairros sociais, têm muitos problemas, veja-se o caso
do RASI que foi apresentado com os problemas enormes que existem no Seixal, no Barreiro, em Almada, em Setúbal, e serão todos eles um conjunto de concelhos, direto ou indiretamente abrangidos por este projeto, e este projeto visa exatamente isso, visa não só modernizar, não só a mobilidade, não só o emprego, e a integração social, porque nós sabemos que tudo o resto vem por acréscimo, e nós sabemos que numa sociedade muito mais desenvolvida há muito mais possibilidades de acesso a todos, e quando há acesso a todos, até aqueles que normalmente têm menos acesso, nem que seja, não seria por aí que deveríamos, o paradigma normalmente não deve ser esse, o paradigma deve ser dar oportunidades a todos através de um conjunto de medidas, e essas medidas também vão ser tomadas mesmo neste Orçamento de Estado e tudo, sobretudo para quem tem mais necessidades, mas naquilo que diz respeito diretamente a estes projetos, tenho muitas esperanças e quando forem apresentadas da forma mais concreta, estou certo que vamos todos estar aqui a aplaudir. Paulo Alexandre Cunha, como disse, ainda não é conhecido muito mais do plano do Governo. O Ministério das Infraestruturas e da Habitação disse, até numa notícia que foi publicada este sábado pelo Jornal Público, que tenciona primeiro apresentar o projeto aos autarcas, uma notícia feita por mim, até por acaso, e eu ia lhe perguntar o seguinte, Paulo, está aqui no cerne deste tema a resolução número 21 de 2023 do anterior Governo, que foi uma resolução no seguimento do Conselho de Ministros em Setúbal, no Forte de Albarquela, e depois em abril e depois em maio a resolução foi publicada em Diário da República. Essa resolução tem 17 pontos. O primeiro deles é declarar o projeto Arco Ribeirinho Sul como de potencial interesse nacional, PIN, o que não aconteceu, e tem uma série de outros itens como os estudos para a expansão do metro sul do Tejo, 225 milhões de euros para as pontes entre Barreiro e Seixal e Barreiro e Montijo, e também para fazer outras infraestruturas, como um corredor verde e também um cais fluvial na Moita, entre outros cais. Tinha também já uma verba de 128 milhões de euros para a segunda fase da descontaminação dos solos industriais, porque o problema do Arco Ribeirinho Sul é que tem muitos terrenos contaminados cuja descontaminação ainda aguarda, ainda não foi feita, e sem a qual não se podem reaproveitar estes terrenos. O que lhe perguntava era, reconhece que este novo plano do novo Governo tem que aproveitar o que já estava publicado, o que já estava feito desta resolução e das decisões do Governo anterior, ou acredita que há margem para fazer alguma coisa completamente diferente? Eu penso que haverá margem, até por causa do PRR, apesar desta resolução também já resultar dos estudos do PRR e do seu aproveitamento. Agora, eu acho que neste momento, se nós conseguíssemos aproveitar estes 17 pontos, eu já era um homem feliz, e todos nós devíamos estar bastante felizes por conseguirmos aproveitar estes 17 pontos. Se houver, e eu creio que é capaz de haver uma ou duas surpresas, mas se conseguíssemos essencialmente estes 17 pontos, era aquilo que neste momento, de uma forma geral, toda a nossa área precisava em termos de evolução, porque tudo aquilo que está nesta resolução e que Francisco Rita acabou por resumir, mas de uma forma muito bem feita, eu penso que é precisamente aquilo que neste momento nós estamos a precisar e que infelizmente não está feito e está sucessivamente adiado. Sempre com uma obra emblemática que é o aeroporto à cabeça que vai revolucionar tudo isto, por isso também faz-me acreditar que desta vez é que é. João Paulo Rebelo, sobre este assunto e também a mesma pergunta, se deve ou não haver aqui uma continuidade, pelo menos em termos das decisões, como dizia um autarca que eu ouvi para um trabalho que fiz sobre esta matéria, o pensamento da nação sobre o Arco Ribeirinho Sul já estava vertido num ato normativo, neste caso numa resolução do Conselho de Ministros, e era dispensável voltar-se agora a reequacionar aquilo que já estava feito, pelo menos nessa base, em termos legislativos, não é?
Sim, que é que olha, acha? eu antes de mais queria cumprimentá-lo pela, pela peça que fez no Jornal Público, muito, digamos, completa sobre esta matéria, que foi publicado no sábado passado, um artigo de facto bastante interessante e que toca no essencial. E que acabou de o referir, de facto havia uma resolução do Conselho de Ministros já tomada portanto, aprovada pelo anterior governo, do Partido Socialista. Os tais 17 pontos de que falávamos há pouco, julgo que são claramente abrangentes sobre o que é necessário fazer, para os municípios do Arco Ribeirinho Sul. Agora é preciso fazer. Algumas coisas já estavam resolvidas, inclusivamente, como sabe, o cadastro das terras, que é uma questão que já está resolvida. A descontaminação dos solos é um dos pontos, diria, críticos desta mesma, digamos, regeneração de todas estas áreas. São muitos e muitos hectares, como nós sabemos, que eram antigas instalações industriais em vários concelhos que agora, enfim, obrigam à descontaminação dos solos utilizados. Não há muito mais. Nós na semana passada já tínhamos abordado, enfim, ao de leve, como se costuma dizer, Sim, não há tema. grandes novidades. Não houve grandes novidades ao longo desta semana. Eu quero, no fundo, acreditar que esta é uma intenção para cumprir do atual governo e que o que espero é que não se desperdice, efetivamente, não só trabalho já feito, como, sobretudo, muita reflexão e muitos caminhos que estavam já desenhados, do meu ponto de vista, bem desenhados, e, portanto, agora é mesmo só fazer, e isso é o que acaba por ser determinante para a vida das pessoas e para estes territórios, e, portanto, que se possa começar a trabalhar o mais cedo possível. É o que seguramente as populações desejam, seguramente o que os autarcas desejam, no fundo o que toda esta margem sul deseja e que possa acontecer, no fundo, nestes territórios, o que uma sociedade de regeneração urbana, como foi a Parque Expo, no fundo já fez na margem norte e concretamente nos terrenos onde hoje os terrenos chamados terrenos da Expo. Portanto, isso é o que se deseja. Sublinho, não perdendo e não desperdiçando trabalho, estudos, reflexões já bastante, digamos, avançadas e concretizadas em medidas, em propostas concretas. Isso é o que é desejável, não perder tempo e rapidamente avançar para efetivar estes projetos. Paula Santos, não havendo ainda muitos desenvolvimentos, pelo menos do lado do qual é a intenção do Governo, há aqui aspectos que alguns agentes da região de Setúbal já têm vindo a alertar, como, por exemplo, que esta operação não pode ser apenas meramente imobiliária, não pode resvalar para a especulação imobiliária, por exemplo. Também a preocupação de que nos territórios do Arco Ribeirinho Sul seja preservada a vocação e a tradição empresarial que continua a existir nestes territórios e que, segundo alguns, é essencial para o desenvolvimento económico equilibrado, que continua a haver espaço para indústrias e empresas no Barreiro e no Seixal. Não sei se concorda com isto e que outras coisas é que, no seu entender, devem ser acauteladas neste projeto de que estamos a falar. Fez referência a um aspecto que temos como preocupação, que é de facto que
não se utilize o projeto Arco Ribeirinho Sul para a promoção da especulação. Essa é de facto uma preocupação. Eu recordo que este projeto foi lançado em 2008, numa resolução do Conselho de Ministros desse ano, e que depois em 2009 houve uma nova resolução do Conselho de Ministros com o projeto Arco Ribeirinho Sul, já com aspectos mais concretos relativamente à dinamização deste projeto. A verdade é que ao longo destes anos, eu creio que já fiz esta referência, ao longo de todos estes anos, de 2008 para cá, o projeto tem vindo a ser sucessivamente adiado, e isso da responsabilidade de vários governos, quer do PSD, do CDS, quer também do Partido Socialista. Em 2023 sai nova resolução do Conselho de Ministros, como já fez referência, e a verdade é que há um conjunto de aspectos que também não se conhece desenvolvimento e andamento daquilo que estava preconizado. Aliás, fomos muito críticos porque no nosso distrito tem havido vários anúncios, mas tarda a sua concretização. E eu estou a referir estes aspectos todos porquê? Porque a outra preocupação que temos é que possamos estar presente novos atrasos relativamente ao projeto Arco Ribeirinho Sul. Foi anunciada uma nova sociedade, mas existe uma sociedade. Como é que isto tudo se vai conjugar? As autarquias não tinham conhecimento quando isto foi lançado e só aí tomaram conhecimento depois do anúncio feito pelo Primeiro-Ministro. É mais um elemento de preocupação. Nós no distrito, eu creio que já fiz esta afirmação, nós no distrito não precisamos de anúncios. Aquilo que é preciso é que os investimentos e os compromissos que estão assumidos sejam concretizados. E importava perceber, além das questões, e estamos de acordo, sim, que o projeto do Arco Ribeirinho Sul deve ser uma oportunidade para a dinamização da atividade económica, nomeadamente atividade industrial, serviços, que deve ser também aproveitado do ponto de vista da requalificação do espaço urbano e de requalificação também ambiental, tendo em conta que estamos a falar de áreas junto ao estuário do Rio Tejo, que deve também ser uma oportunidade para a promoção das acessibilidades e da mobilidade. E chegando a este ponto, também por parte do atual governo, não há, estou a falar, por exemplo, do Metro Sul do Tejo. O que é que o Governo vai fazer? Vai ou não avançar com o alargamento da rede do Metro Sul do Tejo? A terceira travessia do Tejo, rodoferroviária, também compromisso já assumido, todos compreendemos que é fundamental para o desenvolvimento do distrito e do país. Qual é que é o ponto de situação, o que é que o Governo está a pensar sobre isso? A questão até da ligação, por exemplo, entre o Seixal e o Barreiro, com uma ponte que permita uma maior proximidade entre as populações. Estou a falar de questões concretas que estão também associadas a este projeto, que ao longo de anos têm vindo a ser colocados com compromissos assumidos, como referi, mas que tardam em ser concretizados. E, portanto, há aqui vários aspectos de grande preocupação. A descontaminação dos solos também, um dos aspectos que é necessário, de facto, um investimento significativo. Portanto, há aqui várias questões. Não se pode continuar, como tem sido feito nestes últimos anos, a adiar o desenvolvimento do nosso distrito, porque isso compromete esse mesmo desenvolvimento e compromete o futuro. Esta é uma região que tem planeamento, ou seja, que tem diagnóstico, que tem planeamento, não tem tido, é por parte dos governos, o investimento que é necessário para dar concretização àquilo que já muito está identificado e que é fundamental, sim, para criar emprego com direitos, para melhorar as condições de vida e a qualidade de vida das populações que aqui residem. São estes aspectos que nós consideramos que são essenciais e que são mais as perguntas do que as respostas. Passamos então para o terceiro e último tema, já com muito pouco tempo, 1 minuto para cada um, pouco mais.
o protesto dos funcionários públicos. Na sexta-feira manifestaram-se cerca de 6.000 funcionários por aumentos salariais. Foi um protesto promovido pela Frente Comum dos Sindicatos, afeta à CGTP, que entretanto já anunciou um outro protesto para dia 9 de novembro, em Lisboa e no Porto. A Frente Comum reivindica aumentos de 15% e até agora o Governo tem estado nos 2,5%. João Paulo Rebelo, como é que olha para esta diferença? Acha que temos margem para aumentos superiores na função pública? Francisco, muito rapidamente, então, se o tempo urge, dizer o seguinte: em Portugal, infelizmente, os salários são baixos. A função pública, muito particularmente, tem razões de queixa. Há aqui um desencontro que eu acho que o atual governo tem alguma responsabilidade, porque foi muito rápido a procurar acarinhar algumas classes profissionais, como nós sabemos, ir ao encontro, enfim, de reivindicações antigas, e falo, como já toda a gente percebeu, quer dos professores, quer dos profissionais de saúde, quer das forças de segurança. Isso, de alguma forma, abriu, digamos, ainda mais espaço a que legitimamente outras classes e outros profissionais da função pública estejam agora a exigir tratamento igual. O Governo vangloria-se muito por o acordo de concertação social que alcançou, mas, na verdade, a rua e os trabalhadores, efetivamente, mostram o seu desencanto, mostram o seu desagrado e, legitimamente, o podem fazer. É evidente que também tem que dizer que o Estado não suporta, e o Orçamento de Estado não suporta, sobretudo num curtíssimo prazo, quer dizer, nós não conseguimos melhorar a condição de vida de todos e, ao mesmo tempo, melhorar, enfim, para os níveis desejáveis por cada um de nós. Estas coisas têm que se ir fazendo, como é evidente, e eu também não estou, digamos, a exigir ao Governo. O que aqui quero fazer notar é que acho que o Governo foi muito rápido, de facto, a tentar pescar o olho, como se costuma dizer, a classes profissionais da função pública que já reclamavam também há muito tempo melhorias das suas condições de vida, e agora tem que resolver o problema das outras também, e eu espero, naturalmente, que a bem das pessoas que o exigem, que o pretendem, que possa ser feito um caminho também nesse sentido. Paula Santos, no seu caso, imagino que concorde com a CGTP ou com a Frente Comum de Sindicatos, dizendo que 15% de aumentos não é demais. São, de facto, reivindicações justas por parte dos trabalhadores. Nós temos um problema num conjunto de serviços públicos, que há áreas, diversas áreas, em que não se consegue fixar trabalhadores. E não se consegue fixar trabalhadores porque os salários são baixos e porque as carreiras são profundamente desvalorizadas. E, portanto, a valorização dos salários dos trabalhadores da administração pública, de todos os trabalhadores, mas agora estamos a fazer referência aos trabalhadores da administração pública, é justíssimo, e há condições financeiras para assegurar esta valorização, 15%, no mínimo de 150 euros. Nós estamos a falar de trabalhadores que perderam há mais de uma década, que estão a perder poder de compra e que não foi recuperado, que as suas carreiras estão profundamente desvalorizadas e, portanto, estas são questões que são centrais não só para valorizar os trabalhadores da administração pública, mas também para valorizar os próprios serviços públicos. Nós temos colocado em cima da mesa, e agora na discussão do Orçamento do Estado teremos a oportunidade de também com propostas concretas de colocar esses aspectos, de que para além das questões que são necessárias para valorizar os trabalhadores, as carreiras, melhorar serviços públicos, há também um caminho que é preciso trilhar e que este Governo tem, as suas opções são exatamente ao contrário.
contrário, porque aquilo que nós temos visto por parte deste governo e o anterior governo também foi de mais benefícios fiscais, prescindindo de receita, ou seja, não pondo os grupos económicos a pagar aquilo que é devido e que devem pagar, e portanto há condições, há opções que devem ser tomadas e portanto esta valorização dos salários, das carreiras é justo, é possível e é necessário, e por isso são estas questões que temos vindo a acompanhar estas reivindicações. Paula Edson Cunha, para terminarmos então por hoje, o Governo deve aumentar a sua proposta salarial de 2,6% para mais alguma coisa, tendo em conta Brincando um bocadinho, que eu creio que os sindicatos 15% é um valor bem acima. O João Paulo e a Paula Santos acho que me roubaram mais do que um minuto, mas bastam-me 30 segundos para sintetizar isto. O deputado João Paulo Rebelo diz que o governo foi muito rápido, e eu tenho que agradecer as suas palavras, foi efetivamente muito rápido a resolver problemas gravíssimos da nossa sociedade, sobretudo com dois setores que estavam numa profunda crise e que era absolutamente necessário resolver esses problemas, dos professores, das forças de segurança e do setor da saúde. Pelo menos esses três setores foi muito rápido. Relativamente à questão dos valores envolvidos na função pública, eu concordo com a deputada Paula Santos. É verdade que há problemas que deveriam efetivamente ser resolvidos, mas nunca com 15% no estado em que as contas públicas estão. Eu pergunto a qualquer um deles como é que isto ficaria se o aumento fosse de 15%, e todos nós compreendemos, nem vale a pena dizer nada. É uma profunda injustiça esta greve, até porque este governo, de facto, também foi muito rápido a resolver o problema do salário mínimo nacional, tendo oferecido mais do que aquilo que estava proposto pelo anterior governo. Isso diz tudo da injustiça desta tomada de posição deste sindicato, mas também estamos habituados a isso da parte destes sindicatos. E com isto chegamos então ao fim da edição de hoje de A Semana Política, com João Paulo Rebelo, deputado eleito pelo PS, Paula Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD, e Paula Santos, deputada eleita pela CDU. Agradeço aos três e também cumprimento os ouvintes. Voltamos de hoje a 8 dias. A Semana Política está no ar na Popular FM às segundas-feiras às 5 da tarde, com repetição às terças às 3 da tarde, e fica depois disponível nas plataformas de podcast. Boa semana para todos, até de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.